Olá, pessoas maravilhosas! Nós hoje temos esta live com um assunto bem polêmico chamado traição. Olá, querida, tudo bem com você? Que bom que você está aqui conosco. Deixa eu de novo começar. Cancela. Vamos lá. Pri, legal, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos ter uma live super, super, hiper, mega especial com a nossa queridíssima Fabrícia. Fabrícia, teu pai já botou Fabrícia de Moraes. Coisa de pai. Coisa de pai, mas esse pai dela é muito especial, gente. Vocês não têm noção. Depois nós vamos fazer uma live com ele também, porque ele faz a numerologia cabalística e foi por ele que eu também tirei o Glória, né, do meu nome. Então ficou Carmen R. Coelho. É, eu, eu vi a intromissão dele lá, Fabrícia de Moraes. Tá certo. Então, pessoal, antes de nós começarmos e eu apresentar a Fabrícia, nós vamos botar um norte nessa conversa, porque o que acontece? É um tema bem polêmico, a questão da traição. Você sabe que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Então, e a Fabrícia é advogada. Então, é bem polêmico o negócio. Sim. E aí, gratidão, Pri, Luciano, sejam bem-vindos. Então, como é que nós vamos dar um norte nisso aqui, para não ficar tenso para ninguém e as pessoas poderem chegar junto com a gente perguntando. Seja bem-vindo, Cláudia. Então, para começo de conversa, nós vamos entender que nós não somos apenas um corpo físico. Já deixei aqui uma lâmpada para você imaginar que seu corpo é isso aqui. Quando você está vivinho, você brilha, certo? Você está vivo, então você tem a luz própria. Então você sabe que está aqui a lâmpada, mas vai brilhar muito além dessa lâmpada. Concordam todos que brilhamos muito além da lâmpada? Ok. Isto nós temos aqui o que seriam essas camadas. Não interessa para nós muito a questão de camadas neste momento para a nossa live, mas entender que sim, nós temos uma camada de luz em volta. Essa camada, cada uma delas trabalha uma parte física, emocional, espiritual, enfim, são várias camadas aqui, energéticas, tá? Então, nisto aqui é que nós vamos estar conversando um pouco do que acontece quando nós traímos ou não traímos. E para isso, eu vou estar conversando com quem? Com a Fabrícia. Eu conheci a Fabrícia no primeiro curso que eu fui dar, curso de barras em Campo Grande. Aliás, foi ela a motivadora de eu ir para lá, né? Porque foi a primeira a fazer a inscrição quando foi aberto o curso. E aí não tinha, ela tinha certeza absoluta que era comigo que ia fazer o curso, então fechou, eu tive que ir para. Eu fui com muito amor e carinho. Então, a doutora Fabrícia de Moraes é advogada, ela é terapeuta, ela é consteladora desses temas, praticante de barras, de mesa radiônica e estudiosa de comportamento humano. Na mesa radiônica, ela fez uma mesa para mim sensacional. Essa guriazinha é sensacional. Seja bem-vinda, meu amor. Vamos lá. Agora é com você. A sua parte. Boa noite. Bom, a minha parte do tema começou com um texto que eu escrevi, sem muita intenção no Insta, né? E ensejou esse tema. É a respeito da traição. Então, assim, primeiramente quero deixar bem claro que eu não faço apologia à traição, nem incentivo a sociedades poligâmicas ou poliamor, poliafetiva, o nome que se quiser dar. A minha base é entender o comportamento humano. E com isso eu entrei no tema traição.
Por quê? Porque estudando a gente entende que não é biologicamente do ser humano, da construção do ser humano, ser monogâmico. A biologia do ser humano não é monogâmica. E a partir do momento que eu olho para o ser humano com uma visão mais sistêmica e entendo como que é este ser humano, eu consigo acolher melhor. Eu consigo me acolher e acolher o outro. Então eu vejo este olhar da traição de uma forma mais sistêmica, de uma forma biológica, uma forma de você agregar, de você entender o comportamento humano. E quando eu passo a entender o comportamento humano de uma forma biológica, eu diminuo meus julgamentos e diminuo as minhas cobranças e expectativas. Por quê? Porque se a gente for analisar, 95% dos mamíferos não são monogâmicos. Apenas 5% dos mamíferos são monogâmicos. E ainda assim não quer dizer que porque ele é monogâmico, que ele nunca vai ter uma relação fora dessa relação duradoura monogâmica que ele teve. Os estudos mostram que esses que optaram pela monogamia leva a crer que é por conta do filhote. O filhote ele tem uma fragilidade maior, então o macho fica ali junto com a fêmea para poder conseguir fazer esse filhote crescer, ter uma chance. Que mesmo nos animais, quando esse filhote ele atinge uma certa independência, o macho abandona o ninho e esse casal se separa. E a gente vê isso também nos humanos. Muitas histórias dizendo, quando meus filhos crescerem, eu vou me separar. Estou esperando meu filho se formar, estou esperando meu filho para a escola. Então, você vê, internamente a gente traz isso, porque está na nossa biologia. Isso está no nosso DNA. Claro que isso traz consequências que a Carmen melhor vai falar depois, que são as consequências dos emaranhados, das energias que a gente traz quando a gente se relaciona com alguém. Agora, esse se relacionar com alguém, trazer consequências energéticas, consequências sistêmicas, é independente de eu estar com alguém, de eu ser monogâmico ou não. Qualquer relacionamento que eu tiver, inclusive tem um estudo de um acho que ele era neuropsiquiatra, que ele mostra o tanto de memória genética que a gente deixa na saliva. E cada pessoa que a gente beija, a gente fica com essa carga genética dessa pessoa. Então, vocês imaginam as consequências que essa questão traz. Só que o que eu quero trazer aqui? Primeiro, a traição, ela, na minha visão, ela não é de relação. Um homem ficou com outra mulher, uma mulher ficou com outro homem fora do relacionamento, então isso é traição. Não. Porque cada casal forma o seu contrato. Traição é a partir do momento que você trai aquele contrato que você formou com aquele casal, com aquela pessoa. Porque existem casais que vão aceitar o seu parceiro se relacionar com outros. Existem casais que vão aceitar que isso aconteça, mas ele tenha que ficar sabendo. Então, você só vai trair o contrato se você fizer e não contar. E em outras situações. Então, ao meu ponto de vista, a traição que a gente entende hoje em dia pela sociedade, ela é uma imposição religiosa, ela é uma imposição social, ela não é uma questão natural do ser humano. E ela acaba trazendo o quê? Muitas consequências emocionais. Porque eu me julgo, porque eu estou tendo pensamentos sórdidos. Eu estou tendo um pensamento, nossa, eu estou desejando outra mulher, isso é incorreto, porque eu aprendi na religião, eu aprendi na sociedade que isso é incorreto, e agora o que eu faço? Nossa, eu estou desejando outro homem que não é meu parceiro, e agora eu sou uma pecadora, eu não mereço nada. Então isso judia demais o ser humano. Mas judia por quê? Porque ele não entende a sua formação biológica. Quando eu compreendo isso, nossa, isso faz parte da minha biologia, o meu horizonte se abre. Porque a partir do momento que eu tenho uma compreensão do que está acontecendo, primeiro, que ela é natural, que eu estou sentindo isso e todos à minha volta também estão sentindo. Pode ser que eles não estejam falando, mas estão sentindo. Então, eu sou normal. Eu estou sentindo o que todos sentem. Quando acontece isso, eu já me sinto incluída na sociedade, eu já me sinto parte, porque eu não estou sozinha, eu não sou uma doente
que estou formando pensamentos errados, impuros. Eu estou agindo conforme a minha construção biológica. Isso me ajuda muito a ponderar. Porque o que vai me ponderar a ter outros relacionamentos ou não, não é a questão simplesmente do desejo ou da minha formação biológica. Aí o que vai me ponderar vai ser o que eu tenho a perder, o que eu tenho a ganhar, as consequências que isso vai trazer para esse relacionamento que eu estou, as consequências que isso vai trazer para a minha vida, como a Carmen vai explicar daqui a pouco sobre as questões energéticas. Então, esses outros ingredientes vão me mostrar se eu quero ter mais relações ou não. No entanto, eu vou correr esse risco, sempre, porque isso está na minha biologia. E aí a gente parte para aquela outra situação, que é trair. Trair é só eu ter a relação física, a conexão física com a outra pessoa. Trair é desde que eu tenha esse desejo e alimente esse desejo por outra pessoa. E aí, a partir do momento que eu entendo que eu tenho isso e que o meu parceiro tem isso, eu diminuo a minha crueldade em exigir e julgar do meu parceiro o que nem eu sou capaz de garantir. Então, a gente quebra na sociedade aquele vitimismo do traído, do algoz e da vítima. Porque, nossa, o que traiu é um algoz, é o cruel, é o ruim, é o mal. Não, ele não é nada disso, ele é igual a você. E muitas vezes aquele que foi traído e está se vitimando, já traiu também. Só que como ele não foi descoberto, ele se coloca nessa condição. E como a sociedade traz que isso é errado, a igreja traz que isso é errado, as religiões trazem que isso é errado, a sua família traz que isso é errado, você se culpa, você entra em depressão, você se sente desqualificado, e isso traz muito mais problema do que você compreender a sua construção biológica, você compreender como é feito o ser humano, como ele reage, como ele se comporta, que isso faz parte da natureza, e então ponderar outras situações. Ponderar essas consequências energéticas, se você vai querer assumi-las, essas consequências sistêmicas de estar trazendo outra pessoa para esse relacionamento, se isso você está consciente, né, de que você vai acontecer tudo isso e que você está preparado para isso. E aí você, então, a partir da compreensão, você consegue definir e decidir melhor o que você quer. Até mesmo se você quer formar uma família. Porque pode ser que você não queira, que você realmente queira ser uma pessoa com vários relacionamentos. E isso não está errado. Pode estar diante dos seus princípios morais, diante da construção social que você convive, não ser o mais aceito, mas não estaria errado. Eu penso que você lidar com essa questão, trazendo o ser humano como um todo, como você começou ali, Carmen, dizendo que nós não somos só isso aqui, nós somos um todo, somos várias camadas, somos energia, é muito importante, porque é justamente isso que eu tenho que trazer para eu lidar com todos os sentimentos e com todas as situações, inclusive com a traição, tendo essa compreensão. Fabrícia, e vocês que estão aí, gente, gratidão por todos os que entraram aí, podem fazer seus comentários que a gente vai tentando ajudar nesse processo. Eu vejo, a Fabrícia, ela pontuou e ponderou corretamente muita coisa. Só tem uma coisa, nós evoluímos do animal social para o animal pensante, o animal que... o ser humano, tá? O ser humano, que nós sabemos que muitos seres humanos ainda não são seres humanos. Eles ainda estão muito primitivos. E tem outros que sim, que estão muito evoluídos. E se vocês observarem aquelas pessoas muito evoluídas, elas nem necessidade têm de terem relacionamentos sexuais. Por quê? Porque, na verdade, o sexo é uma distração. E quando você está se distraindo, você perde foco de muita coisa importante. Mas isso é para quem está já nesse processo, numa caminhada evolutiva, onde outras questões se abrem. Porque, veja bem, nós, enquanto estamos aqui assim, só no físico, nós não temos consciência de toda a luz que nós somos. Quais são as nossas necessidades? A pirâmide de Maslow. Você tem necessidade de comer, de dormir,
de sexo, de teto. Essas são as necessidades básicas. E você vai usar do seu corpo, deste corpo que tem uma enorme potencialidade, apenas estes sentidos. Você vai usar os olhos e vai achar que o que você enxerga é a realidade do universo. E não é. O que você ouve é a única realidade possível. O que você sente, a química do seu corpo é a única que existe. E não é o paladar, né? Então, quando você começa a trabalhar mais essas questões, a ampliar isto, e exatamente como ela está falando, sem crítica, sem julgamento para você, porque você vai se torturar, vai se matar, vai se judiar, se você não se entende primeiro e não se aceita como um ser integral, em processo, na caminhada da autodescoberta. Então, quando você começa a entender que você é uma luzinha e muito poderosa, o que que você faz? Você começa a valorizar você. Você não trai o outro, você não trai você. Então, o outro parou de ser aquela pessoa, aquele mulherão, aquele homenzarrão, nossa, aquela pessoa top, hiper, ultra, mega, ou seja, inteligente, o que for. Não. Você começa a valorizar você. O que que você quer? Então, aí você, como ela falou também, que até a saliva tem memória, né? E você está trocando com outra pessoa, o que que você está querendo trocar aí? É porque é um homem gostoso, porque é uma mulher gostosa, ou porque seja lá o que for? O que que você está trocando? Porque aí, essa luzinha, gente, o nível da energia, ela vai de quem? De quem tem mais para quem tem menos. A energia, nós cedemos se nós temos mais energia. Se você é uma pessoa que vibra super legal, existe aquele livro... Poder versus Força, onde ele fala das frequências vibracionais das pessoas. É um estudo muito sério, recomendo todo mundo ler esse livro. E vamos dizer que você vibre assim num amor, numa fase de 500, mas você é aquela pessoa hiper, ultra, mega amorosa, você ama o planeta, você ama todo mundo, você tá assim super, super, super. Aí você se relaciona com uma pessoa que está vibrando lá em 200, ela teve coragem para chegar em você, te pegar e te querer. Que tipo de energia você vai trocar? Você vai aumentar seus 500 ou a pessoa de 200 é que vai subir e você vai cair? Porque vamos ter que encontrar um meio caminho. A energia se equilibra. Entenderam? A energia vai se equilibrar. Você que vibra mais, você vai doar energia para essa pessoa. Aí depois você não entende, aquela pessoa é tão maravilhosa, e por que ela está num relacionamento imprestável? Tá? Você não entende isso, mas como? Aí, amigas de vocês, amigos, né? Que vocês têm e que vocês conheceram a pessoa quando ela estava vibrando, né? Aquela pessoa que, gente... E aí, me perdoa, mas nós temos que falar de meditação, nós temos que falar de todas essas... que seja a igreja, que seja lá o que for, mas que te eleva a tua frequência vibratória. E aí você vê a pessoa, depois ela se relaciona com uma pessoa e ela já não é mais a mesma. A frequência dela começa a baixar e nós, de longe, conseguimos perceber. Às vezes você quer até dar uma dica para ela, né? Mas, às vezes, nem dá. Isto com uma pessoa. Então, imagina se essa que vibra alto, ela começa a ter 1, 2, 3, porque tudo é lindo, né? Tudo é divino, tudo bem. Mas o que que acontece? A luz dela é que ela começa a dar para quem tem menos. Ela não vai continuar aqui, ela começa a descer também. Então, se vocês observarem todos os grandes avatares, vocês não veem histórias sexuais deles, porque é distração, tá? Sexo é distração. Mas tem essa questão cultural. Existem culturas onde você, quanto mais dinheiro você tem, mais você compra, né? Então, tem culturas em que é cobrado, é comprada,
né? Uma mulher pelos olhos, pelo cabelo, para fazer parte daquele harém, daquele... Porque a pessoa mostra o seu poderio, como tem homens que mostram o seu poderio com carros na garagem. Entendeu? Então, existem culturas e culturas. E a Fabrícia está corretíssima. Não dá para ter julgamento. Se a gente cai no julgamento, nós caímos em um erro fatídico. Porque isso são coisas internas. A pessoa, ela vai trabalhando internamente o seu prazer de estar consigo mesmo, a sua autoaceitação, seu crescimento e o desenvolvimento de novas habilidades. Porque aí, como eu falei, nós saímos da pirâmide de Maslow e começamos a desenvolver outras aptidões. Quais são essas outras aptidões? Aquilo que algumas pessoas chamam de intuição. Aí a pessoa né? As coisas vêm para ela. Percepção, telecinesia, telepatia, e tudo isso que a nossa cultura não aprendeu a desenvolver. Olá, seu José! Ó, o pai da Fabrícia está aí. Seja bem-vindo. Gratidão, pessoal que está entrando. Gente, eu não quero deixar o tema pesado, porque o tema ele é tenso mesmo, né? Então, façam as suas perguntas. Não vi nenhuma perguntinha ainda. Mas eu quero que vocês comecem a perceber isto. Que na medida que o ser humano começa a evoluir, ele não vai trair, porque ele não vai se trair. A traição é pessoal. Eu começo a entender que se eu tenho princípios, se eu tenho valores, se eu acredito que aquela pessoa que eu estou é a pessoa certa, então eu não vou trair isto. Eu posso ter brigado, eu posso ter me desentendido e tudo isso que acontece o dia a dia com todo mundo, até com os altos avatares iluminados, tá, gente? Não pensa que eles são sempre zen, sempre bonzinhos, não. Mas eles também têm. Mas nem por isso eles traem os seus valores. Entenderam? Porque aí a gente começa a não trair os nossos valores. Se eu amo você, eu continuo amando você. Apesar de que você envelheceu, que você engordou, que você... Enfim, que são as bobagens que hoje... Bobagens que as pessoas dão valor. Porque nós sabemos que vamos envelhecer, que essa pele vai ficar murchinha, que temos rugas, os cabelos são brancos. Gente, não tá branco porque eu pinto, tá? Não nasci com essa cor de cabelo. Então, isto que é legal, é maturidade. Nós vamos tendo essa maturidade de consciência e elevando a frequência. Tá vendo? E a Fabrícia também falou no perder e ganhar. Que a pessoa, ela começa, ela tem filhos, e ela vem, poxa, mas agora eu tenho mais responsa. Mas também, se a gente olhar pelo outro lado, ele tem mais amor, ele tem mais comprometimento, né? E ele assume aquilo. Então, por que ele vai estragar coisas que foram feitas com amor, com carinho, né? Então, eu acho que isso é uma evolução. A própria evolução do ser humano faz isto. Fala, Patrícia. Fabrícia. Bem, Carla. O que eu quero deixar claro é o seguinte. Tem um biólogo, ele é doutor em biologia evolutiva, ele tem pós-doutorado em antropologia, o nome dele acho que é Rui Diogo, se eu não me engano ele é português. Ele fala assim, ó, fisiologia. Fisiologicamente não há relação entre amor e sexo. Pode-se amar alguém e desejar outra pessoa. E isso se aplica para homem e para mulher. Onde eu bato nessa questão da traição, nesse momento, eu não estou trazendo aqui, porque, como eu disse, cada casal vai ter a sua tolerância do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode, do que é bom e do que não é bom. Tendo consciência de outros fatores, como, por exemplo, eu sou uma terapeuta energética, eu sei a força das frequências, das energias num relacionamento qualquer. Um relacionamento de amizade, um relacionamento profissional, um relacionamento de trompar com alguém na rua. Então, você imagina a potencialidade dessa energia numa relação sexual.
Mas quando eu falo, inclusive aqui de traição em relacionamento, a minha visão de traição é muito mais ampla do que um ato sexual. Ela vai muito mais além. Eu não olho simplesmente para esse lado. Você, Carmen, acabou dizendo ali sobre a questão de que alguns avatares, em algumas situações, você não deseja o sexo, você não tem nem essa necessidade do sexo a dois, né, digamos assim. Mas eu penso que a traição é muito mais do que isso. Não é simplesmente o ato de um homem se relacionar com uma mulher diferente da que ele está, ou vice-versa. Vai variar os princípios, os conceitos, porque nós temos várias culturas, inclusive nós temos culturas que isso não vai ser, mesmo se eu partir de princípios, de valores, naquela cultura, aqueles princípios, aqueles valores, permitem que se relacione com mais de uma pessoa. Sim. Na minha cultura, no meu princípio, meus valores, permite que eu me relacione só com uma. Então, eu não estou nem baseando nessa questão, porque isso realmente vai ser algo íntimo. Eu posso me relacionar e ter com meu parceiro essa abertura. Eu não estou falando de banalização. Não estou falando de você simplesmente banalizar a relação. Porque eu posso sentir uma traição. Tem casal que a gente já ouviu histórias, tem até filmes, que ele traía, ele tinha uma amante, que era só para conversar. Mas naquele momento a pessoa saía, ia lá, se divertia, conversava com aquela pessoa, porque com aquela pessoa ele se sentia aberto para conversar. Ele não tinha a relação em si sexual, mas todo o resto ele tinha. De estar junto, de estar perto, porque lhe fazia falta naquela relação que ele tinha dois, essa parte. Então, assim, vai muito mais além. Mas, ainda indo além, como são poucas as pessoas, os avatares que nós temos. Então, mesmo tendo evoluído, a nossa biologia ainda grita nessa questão. Então, eu dou um exemplo claro assim. Se eu pegasse 10 pessoas e questionasse as pessoas se elas já tiveram vontade de matar alguém e colocar ela naquelas maquininhas lá, polígrafo, não lembro como é o nome, que fala a verdade ou a mentira, e perguntar para ela, você já desejou matar alguém? É bem provável que a maioria diga que não e que realmente isso seja verdade. Agora, se eu perguntar para essas mesmas 10 pessoas, vocês já desejaram alguém fora o seu parceiro, que não fosse o teu parceiro, não me importa se esse desejo é de artista, ator, sei lá, cantor, amigo, vizinho, não me importa. A pergunta é só, você desejou, você teve um desejo, uma ânsia daquela pessoa que não fosse o seu? Eu tenho uma grande probabilidade de achar que as 10 vão responder que sim, que já desejaram. Por quê? Porque isso vem da sua construção biológica. A gente, logicamente, vive travando, vive ponderando a nossa biologia. Olha, eu não vou fazer isso porque eu aprendi que eu tenho outras coisas que eu não quero pôr a perder por conta disso. Então, eu tenho uma pessoa bacana do meu lado que se eu ficar com outra, ela não aceita. Então, eu não vou ficar. Não significa que eu não senti. É isso que eu quero deixar claro. Eu não sentir a vontade é diferente de eu sentir a vontade e não fazer aquilo por outros princípios, por outros valores, por outras coisas que eu dê valor, que seja a família, que seja o filho, que seja qualquer outra coisa. A parte que eu quero esclarecer aqui é igual, por exemplo, você conhece esse livro, eu acho, Carmen? É aquele que Porque Homens Fazem Sexo e Mulheres Fazem Amor. Esse livro, né? Esse livro, ele é muito interessante porque ele traz as outras coisas. Então, vamos sair, por exemplo, da traição e vamos falar sobre outra coisa. Quando eu entendo o porquê que biologicamente um homem não enxerga nada dentro de casa, não enxerga se a toalha está suja, se o tapete está revirado, se tem louça na mesa. Mas ele entra no carro, ele olha para aquele painel do carro e ele enxerga qualquer luz que esteja acesa diferente, qualquer barulho que o carro esteja fazendo diferente. E aí eu troco. A mulher enxerga tudo dentro de uma casa, todos os perigos que estão por perto, porém ela entra num carro, o carro está explodindo e ela sai com ele andando, arrastando com os pneus murchos e não percebe. Esse livro mostra isso biologicamente. Por que isso acontece biologicamente? Por que as mulheres têm esse senso
e o homem não tem, e vice-versa. Então, quando eu entendo isso, eu vou exigir menos do meu parceiro que ele entenda que o tapete está revirado. Porque eu vou entender que a biologia dele não mostra isso para ele. Então, eu vou falar para ele, eu vou dizer, olha, o tapete está revirado. E isso não vai me incomodar mais tanto, porque eu entendi como ele funciona, igual uma máquina. Se eu pegar meu celular e não entender como ele funciona e tentar mexer nele de qualquer jeito, ele vou falar que esse celular é uma porcaria e não serve para nada. Quando eu passo a entender como ele funciona, eu falo, ah, tá, então é esse botão que eu tenho que apertar para ele funcionar. Então, essa parte que eu quero trazer para desmistificar primeiro que os homens são os que traem, porque isso é comprovado por estudos que tanto a mulher quanto o homem têm a mesma tendência. Muitos estudos mostram até o contrário, que a mulher é mais promíscua que os homens, porém, parece que é menos, porque as mulheres falam que a sociedade quer ouvir, as mulheres se comportam da forma que a sociedade quer ver, pelo menos para a sociedade. Então, é a primeira coisa que eu quero desmistificar. Segundo, essa questão da culpa e do julgamento, porque você é construído assim, você tem opções, igual você falou, conforme você vai evoluindo, que você entende que você tem energia, que você tem outras coisas em jogo, então você começa a ponderar essa biologia, tudo bem. Então, é uma opção que você tem, mas você entender que você não é uma pessoa ruim por isso, você não é uma pessoa excluída da sociedade por isso, porque por mais que você viva num meio em que ninguém confesse esses desejos ou essas vontades, todos têm, todos sentem, porque isso é da nossa natureza, olhar e falar, nossa, querer e desejar, nem que seja pouco, que seja pela inteligência, como você disse, Carmen, ou pelo corpo, ou sei lá pelo quê, mas eu sinto, minha mãe sentia, com certeza, minhas irmãs sentem, meu pai. Então, assim, eu não me decepcionar com isso, porque está aqui dentro, isso faz parte. Então, eu compreendo. Quando eu compreendo isso, eu consigo dar esse passo para a evolução que você está falando. Porque se eu não compreendo, eu vou ficar só nessa caixinha fechada, me reprimindo e julgando o outro por ter feito. Porque eu posso me reprimir ao ponto de não fazer, e aí o outro não se reprimiu o suficiente e fez, e eu ainda julgo ele porque ele fez, sendo que, na verdade, eu só não fiz porque eu me reprimi. É isso que eu quero trazer aqui. Isso aí é bem isso. A questão do julgamento, mas vamos lá, porque se a gente não entende as tabelas, se a gente não entende a tabela de frequência do ser humano, fica muito difícil. Tá? Porque a pessoa que está reprimida, ela está vibrando lá em 20, 30, 50. Sim. Então, a necessidade dela é uma necessidade de quê? Do básico. Eu estou trazendo o Maslow porque ela está na necessidade de básico. Ela não chegou nem ao 200. 200, gente, é a faixa mínima para o planeta não se autodestruir. Então, quem vibra abaixo, e agora que nós estamos vivendo a pandemia, medo vibra em 100. Por isso, em todas as minhas lives, eu peço, pelo amor de Deus, vibra na alegria, na paz, no amor, que é acima Até a raiva vibra mais do que a raiva vibra 150, 180, se eu não me engano. É melhor do que medo, é melhor do que medo. A raiva que leva para agir, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Quando se fala de traição, eu não estou falando traição de mente, gente, porque tem pessoas que tu conversa, tanto seja uma amiga, um amigo, que são pessoas que acrescentam tanto nas frequências, que aquilo é sensacional e é o que te leva a crescer. Mas necessariamente não existe traição ali, porque ninguém está traindo. Traição, que nós consideramos traição, é trair algum contrato, como tu falou, Fabrícia. Eu assinei um contrato, eu sou casado com você monogamicamente. Lá atrás, quando nós assinamos monogamicamente. Não assinamos que não era monogamia. Então, eu estou traindo sim um contrato. É aí que o negócio fica ruim e aí é onde as pessoas se enroscam. Porque tem gente que acredita falsamente, porque aí a mídia, ela trouxe toda essa história. Ela trouxe toda essa história de que, não, tá tudo bem, tudo é maravilha, cada um é dono do seu passe, cada um faz o que bem entende.
E aí nós estamos com uma sociedade que ela não tem freios, ela não sabe para onde ir, é um carro desgovernado, acreditando em cada novidade que Hollywood traz. E isso é muito ruim. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo elevar a nossa frequência. Não estamos conseguindo ser melhores seres humanos. Porque não desenvolvemos outras capacidades, a não ser as capacidades básicas, o instinto. Gente, o instinto é básico. Eu tenho instinto de sobrevivência, eu tenho que sobreviver. Eu tenho que comer, se eu não comer eu vou morrer, eu tenho que beber água, se eu não beber água eu também fico desesperada. Eu tenho que respirar. Eu tenho que me relacionar, no mínimo, basicamente, dar um bom dia, boa tarde, boa noite para alguém. Eu tenho que ter um mínimo de liberdade para poder estar vivo. Então, essas coisas são básicas. Mas ainda é pirâmide de Maslow. É básico isto, é muito básico. E quando a gente pensa assim, traição. Traição está no básico, não está nos níveis acima. Porque a pessoa que está no caminho de evolução, ela não vai trair. Simples assim. Não tem necessidade de vasculhar celular, não tem necessidade de correr atrás, não tem necessidade de saber porque chegou cedo, chegou tarde, porque a pessoa já está inteira. É isto que é importante perceber e saber que se eu ainda estou lá naquela briguinha, eu preciso voltar para dentro e eu preciso pensar, uau, aonde que eu não estou feliz comigo? O que não está me deixando bem estar ao lado desta pessoa? Ou o que esta outra tem que aquela que eu tenho não tem? Né? E aí sim, a pessoa começa a fazer um caminho, uma caminhada. Porque, gente, nada é instantâneo. Nós queríamos assim, o pessoal quer o 5G para ser tudo muito rápido, mas tudo tem um custo até o 5G. Tudo é um processo, é uma caminhada. Nessa caminhada é como se nós fôssemos tirando cascas de nós, né? Então, essas cascas, alguém escreveu aqui, deixa eu ver. Gente, sabe que é um pouquinho complicado. Ó, o Wagner Macedo escreveu, com todo respeito, Hollywood só traz o que está em nossas imaginações. Somos animais e sempre seremos. Nesse tema sempre existirá essa luta do animal com a nossa própria natureza. Sim, eu não estou negando isso. Nós não estamos negando isso, querido. Mas o próprio animal, ele vai... Tem os animais que são domesticados, não é? Nós temos nossos animais domésticos. Eles, no passado muito remoto, não eram domésticos. Mas eles foram e hoje eles estão conosco, são nossa companhia, gatinho, cachorrinho, né? E outros animais, até animais... Aí em Campo Grande, tem... que é a onça, que é tudo isso. Tem gente que cria e o animal vai se adaptando também. Né? Então, nós temos uma natureza, mas temos que melhorar a nossa própria natureza. Estamos com quase 40 minutos de live. Gratidão pela presença de todos vocês aí. E vamos lá. O que mais podemos ajudar vocês? É um tema polêmico? Ninguém quer fechar um assunto aqui, ninguém quer fechar um assunto aqui. Porque isso é de foro íntimo. Sim. É de foro íntimo. Né? Nós só estamos dando pistas. Só pistas biológicas, emocionais, espirituais. Não tem nada a ver com religião. Tem religião que bloqueia o neguinho, tá? Mas essa trava termina muitas vezes sendo prejudiciais, porque ele não faz por evolução. Ele não faz por consciência. Ele faz por repressão. Faz por repressão. E aí essa repressão traz a culpa, traz o julgamento, traz todas essas doenças que a gente acaba vendo, traz os suicídios que a gente não entende o porquê que a pessoa se suicidou, porque dependendo do quanto eu não entendo da minha biologia... Opa! Despencou meu celular aqui. Eu vi. Então, depende do quanto eu não entendo da minha biologia, o quanto eu fui reprimida e comprei uma crença do quão errado isto é, eu levo até o suicídio.
Porque se eu cometi este ato e não entendo a parte fisiológica que eu possuo, não entendo a parte evolutiva, eu me suicido. Se eu fui reprimida ao ponto de achar que isso é o pior dos pecados capitais. Então, assim, Aí, é muito... Fabrícia, eu tenho que fazer um comentário, porque eu tenho 64 anos, né? Quer dizer, tu é bem mais jovenzinha, muito mais jovenzinha, né? Meus filhos têm Muito, 40. bem mais. Entendeu? Meus filhos, os dois estão assistindo, a minha nora também. Ah, Então, legal. o que acontece? Hoje, e isso é tem os dois, tudo na vida tem os dois lados, tá? Nós Nós temos vivemos num mundo de dualidade. Então, tudo tem dois lados, sempre. Então, não pensa que tem que ser uma coisa fechada. É isso que eu estou falando. Por isso, no começo, eu já falei, olha, a minha visão está aqui, nisto aqui. Mas tudo sempre tem os dois lados. E o que acontece? Então, lá atrás, quando eu era jovenzinha, nós éramos educados de outra forma, tá? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha essa facilidade de comunicação, né? Tinha telefone já uns tempos para frente, a televisão era pouco horário, no começo era preto e branco, o dia pegava, o dia não pegava. Os relacionamentos eram, você tinha, para se relacionar com uma pessoa, você tinha que conhecer a família, conhecer melhor aquela pessoa. Não que não existisse traição, porque sempre existiu, gente. Isso aí, tá? Como a gente falou, Sim. da fisiologia. Então, mas hoje, vocês têm uma facilidade muito maior de relacionamentos, uma liberdade maior de relacionamentos que também não está resolvendo. Por quê? Porque termina muito mais na solidão e não só na questão da culpa, tá? Porque você vai, experimenta, é como beber todas. Aí você sai uma noite e você bebeu vinho, cerveja, vodka, tequila, quer dizer, no outro dia você não sabe nem em que planeta deitou, né? Então, esse consumo em excesso de prazeres também não é legal. Porque deixa a pessoa muito sem rumo, muito sem norte. É como eu disse, né? A banalização. Exatamente, banaliza tudo. Mas não tem gente que vai para uma balada e bebe tudo que aparece pela... Beber, só beber. O que acontece no outro dia? Em vários dias ela vai passar mal, até o organismo dela expelir todo aquele monte de lixo e ela ficar sem dor de cabeça, né? E as coisas... Gente, eu não bebo, então eu não tenho a menor ideia. Aliás, bebi e já peguei um poro para nunca mais, porque dói demais a cabeça. Então, não é das coisas que me trazem prazer, não. Mas esse consumo pelo prazer é algo assim que se vocês têm que pensar o que tem por trás dessa estimulação. Por que os meios de comunicação querem tanto isto? Eu sempre desconfio daquilo que me querem vender muito facilmente. Algo tem por trás. Então, é uma questão que é para vocês todos pensarem, né? A questão do amor romântico. Gente, o amor romântico é outra mentira de Hollywood. Total. Tá? Ai, o casamento, tudo é lindo, gente. Não estou dizendo que não é lindo. Mas o preço de tudo isto é alto. Porque você caiu numa ilusão, numa armadilha. Né? A armadilha de entregar o seu amor para outra pessoa. Gente, não tem. Eu tenho que me amar primeiro, estar inteiro primeiro para poder amar alguém. Senão eu vou cobrar do outro. Eu vou querer que o outro me dê aquilo que está faltando. Mas se está faltando em mim, está faltando nele. Concorda? Falta em mim, eu estou faltante. Aí eu quero um relacionamento que me preencha. Só que o outro também está faltante, a meia laranja. Então, como é que a gente vai se preencher? Não tem. Não tem entendimento, não tem aceitação, não tem compreensão, não tem compaixão.
porque eu vou querer as coisas da minha maneira. Então, essas são algumas coisas que nós devemos sempre pontuar. E a gente já está chegando no final, né? Porque está com 43 minutos. Então, nós queremos ter podido contribuir, pelo menos com algumas coisas a mais para pensar com vocês, né? Pensar em tudo isto, porque nós devemos caminhar para esse processo de evolução, esse processo de entendimento, mas entender quem eu sou. Qual é a pedrinha que eu sou nesse jogo? O que eu represento para mim? E a partir de mim para este planeta? Como que eu me relaciono com as pessoas? Qual é a profundidade de relacionamento que eu tenho? E em quantos níveis eu me traio? Porque não é atrair o outro, a gente não trai o outro, a gente trai a gente mesmo. Inclusive, Carmen, a gente trai quando a gente julga o que traiu. Muitas vezes porque a gente já também traiu de alguma forma. Que seja por desejo, que seja pela ação física. Então, isso é uma traição dupla ainda, porque eu me traio dizendo que eu não faria aquilo, sendo que eu sei que eu fiz, e ainda julgo o outro que fez. Então, mas tudo isso é muito baixa frequência. Tudo é muito baixa frequência. Porque a pessoa que começou a entender mais do processo da vida, ele para de julgar. Eu não tenho que estar julgando ninguém. Eu mal e mal dou conta de mim. Só que se eu não entendo, por isso que eu bato nessa tecla, e sempre, até você falou ali no início, eu sempre tive essa questão de estudar o comportamento humano. Eu estudo para mim, eu estudo para entender o que sou eu. E a partir do momento que eu faço isso, logicamente eu vou entender o outro, eu vou entender as outras pessoas. Tudo parte dessa base. A gente gasta tempos e tempos olhando tutorial no computador de como funciona um aparelho eletrônico. Mas ninguém abre um livro para saber como que funciona o ser humano. Eu indico aí as 5 formas de amor. Quem não lê, não leu ainda, pode ler. Porque cada pessoa ama de forma diferente. E se eu estou numa relação, eu tenho que entender. Exatamente, por isso que eu falei dos contratos. Porque o contrato que eu firmo com o João pode ser diferente do que eu venho a firmar com o Pedro. Que pode ser diferente do que eu vou firmar com o Paulo, sei lá. Porque isso na nossa biologia, você vai ter a conexão química. E o que eu aceito no João, pode ser que eu não aceite no Pedro, porque a conexão química é diferente. E assim, agora eu queria deixar para você aqui, Carmen, a questão que você falou da parte, vamos dizer, jurídica, né, que eu sou advogada. Logicamente, esse tema também traz consequências nesse campo. Tem ações de danos morais, de todas as formas, tanto do traído quanto do traidor. Mas, assim, a monogamia nesse campo, ela passou a existir na sociedade a partir do momento que foi instaurada a agricultura. Quando a gente começou a ter o conceito de propriedade. Então, entende-se os estudiosos que a monogamia, primeiramente, ela apareceu para a mulher e não para o homem. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a propriedade, que não é mais uma comunidade, eu passo a ter uma herança. E aquele homem queria saber para quem queria deixar aquela herança. Porque eu só vou deixar a herança se o filho for realmente meu. Porque agora não é mais de todos. Então, até hoje, né? Tem gente que pede DNA. Exatamente. Não consegue aceitar o amor. Foi quando a própria mulher passou a ser propriedade. Porque aí o homem era dono da terra, dono do plantio, dono da mulher, dono do filho. E aí, para ele ter essa certeza, foi onde começaram as sociedades monogâmicas. Que aí, para eu deixar, eu vou trabalhar para deixar para o filho dos outros? Não, né? Eu quero saber se o filho é meu, porque daí eu vou deixar para ele. E aí que passou a acontecer essa parte monogâmica. E aí veio a luta do ser humano, né? Em ser algo que a biologia dele não trazia. E agora, né, aqui principalmente, né, porque em outros lugares isso já vem desde sempre, mas agora que a gente tem essa conscientização de um campo energético, de algo além da matéria, de várias outras coisas evolutivas do ser humano, que a gente vai ponderando esses relacionamentos por conta disso. Eu sempre ponderei, eu sempre tive essa questão, tanto em amizades, eu brinco, eu falo, eu não gosto de abraçar muito não, gente.
porque eu sempre tive muito essa questão da energia, não importa em que tipo de relacionamento eu esteja. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos e aquelas amigos de balada. Eu não sou de balada, então também é mais difícil. Quando você sente isso, você chega perto e você sente energia. E você começa aquela história, você atrai quem é mais parecido com você, né? Então você vai atraindo nas amizades, você vai atraindo nos relacionamentos. E isso que eu trago e falo aqui independe de você estar solteiro ou de você estar comprometido. Esse emaranhado, essa troca energética vai existir. Então não é porque, mas eu sou solteiro e não estou traindo ninguém. Aí entra o que você falou, você está traindo você. Você está traindo o que você sente, você está se distraindo porque você não quer ver algum problema, então você não quer ficar sozinho, você fica com 3, 4, 5, 6, 10, porque você não aguenta ficar sozinho. E aí você não observa o tanto de emaranhados que você vai se metendo com isso, né? E aí isso independe. Então, eu quero deixar claro aqui, porque às vezes a pessoa fala, mas eu que sou solteira, eu posso, então eu quero ficar com Deus e o mundo, eu vou. Você pode ter mais de um relacionamento? Pode. Ninguém tá falando que você vai ter que nascer, casar com aquele um e viver o resto da vida. Você pode ter mais de um relacionamento, sim. E quando você fala de não ser monogâmico, não significa que você vai ter que ficar com 300. Pode não ter um monogâmico e ter um relacionamento, ou ter 2 relacionamentos, 3, não sei. Não precisa também, né, ficar com os 300. Mas tudo isso vai te trazer as consequências energéticas, as consequências emocionais, as consequências genéticas, por causa das memórias que ficam, inclusive, na saliva, né? E aí você tem que ponderar o que você quer. Meu amor, estamos chegando já no final, né? E eu sou muito grata a todos os que participaram, né? Tivemos a intenção de deixar um tema mais leve, um tema que é pesado por toda a história que ele carrega, né? E que vocês, de alguma maneira, possamos ter contribuído com vocês de alguma maneira. Então, muito agradecida. Fabrícia, das tuas considerações finais aí. Eu só quero deixar, se alguém que tiver interesse em saber algum desses livros que a gente citou meio aqui por cima, para mandar mensagem no direct daí, Carmen, tanto no seu Insta como no meu, Fabrícia _Moraes, para que a gente possa passar, né, se alguém tiver interesse nesses estudos, nessas pesquisas, que não dá para trazer na live aqui esses estudos, essas pesquisas, os livros, muita coisa para falar. Então, se alguém tiver interesse, pode mandar no direct, que daí a gente responde e encaminha para todo mundo. Gratidão a todos vocês e tomem consciência que vocês brilham, são uma luz intensa e que tudo está dentro da gente, que temos que desenvolver outras habilidades, né? Que são fundamentais para esse novo mundo que estamos desbravando, que agora é desbravar um novo mundo, né? Ninguém sabe nem por onde, mas estamos começando nessa jornada. Então, gratidão a todos, espero vocês na próxima terça-feira, 20 horas, com outro assunto também muito interessante. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Boa noite. Até mais. Beijo.